tema da nossa terceira palestra é um novo mindset da inovação. O palestrante é graduado em Direito, pós-graduado em Direito Empresarial, MBA em Gestão de TI, palestrante nacional e internacional sobre temas ligados ao empreendedorismo, tecnologia, liderança, vendas e gestão de TI. Vencedor de vários prêmios de empreendedor do ano, presidente e fundador da Alterdata Software, empresa de tecnologia com 2.400 colaboradores, 60 mil clientes ativos e cerca de 1 milhão de usuários diários. Empresa vencedora de vários prêmios, entre eles GPTW, Melhores Empresas para se Trabalhar, ranking das melhores de TI do Brasil e ranking das melhores que cresceram no país. Queremos convidar aqui e receber com muito carinho o palestrante Ladimir Carvalho. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar aqui um pouquinho, pode botar a apresentação aí, conectando um pouco com o que o Aranha falou e provavelmente conectando um pouco com o que... Pode voltar lá no começo, dá um F5 aí. Essa não é a primeira, não. Mais. Não, e lá em cima, isso. Pode deixar que eu passo por aqui. E nós vamos tentar falar alguma coisa mais prática, alguma coisa mais objetiva, para a gente falar o que a gente tem que fazer em nossos negócios, em nossas empresas, no poder público, na área educacional, para a gente criar, de fato, a inovação. É muito interessante falar o quanto é importante que a inovação está acontecendo isso, aquilo no mundo, mas, na prática, o que tem que fazer? O que a gente precisa se movimentar? De que forma a gente... Não está passando. Colocou aí para mim o... Não vai dar, não. Se for falar, né, eu preciso de muita velocidade aqui, acho que não vai dar, não. Não entrou, não. Agora foi. Beleza. E se nós falarmos de inovação, então, existem vários tipos de inovação, só didaticamente para nós entendermos. Se escuta muito falar em inovação, inventar um carro que voa, inventar um carro autônomo, alguma coisa muito disruptiva, que está lá embaixo, na base dessa pirâmide aqui, que não é uma coisa muito comum. Existe um outro tipo de inovação, que é uma radical, que é quando a gente cria algo para automatizar alguma coisa que já existe. Um exemplo clássico é o Salesforce, que fez um novo processo de vendas aí, usado no mundo inteiro. Todo mundo já vendia, só passou a vender de outra forma. Mas o que mais acontece no dia a dia é essa inovação incremental. Essa coisa que acontece todos os dias nas nossas empresas. A gente que trabalha com TI, que tem que evoluir o nosso negócio todo dia, trabalha ali dentro de uma escola, que todo dia cria uma coisa nova, a criança exige uma coisa diferente, o poder público toda hora exigindo uma coisa distinta. Ali que está o maior volume da inovação. E é muito difícil para a gente, como ser humano, acompanhar esse processo por causa disso aqui. A nossa tendência é superestimar o que vai acontecer agora, no curto prazo, e subestimar o que vai acontecer num período um pouco mais longo. E aí entra um problema. Porque a gente não consegue perceber, por exemplo, como o Aranha falou, que o metaverso vai se consolidar daqui a 10, 15 anos, a gente não consegue hoje mensurar essa coisa direito. E corremos o risco de ficar ultrapassados, corremos o risco de a gente perder o fluxo, perder aquela oportunidade que, por um acaso, é tão importante. Alguns futurólogos dizem que os próximos 20 anos vão ser mais impactantes que os últimos 300 anos. Não estou falando de tecnologia, estou falando de tudo. Relacionamento humano, educação, a forma de aprender, a forma de atender expectativa, a maneira de educar os filhos, tudo está mudando num processo acelerado. O que nós estamos fazendo para acompanhar isso? Esse é o quadro, é a maior reflexão que eu acho importante aqui no nosso processo. Puxa o notebook para cá para mim, vê se bota em cima de uma cadeira aí. Vê se ele consegue, só para ver se... E a gente fala, às vezes, pensando que a inovação é essa coisa que acontece agora porque tem internet, porque tem computadores super velozes. Olha essa foto aqui. Essa foto é em 1900, na Quinta Avenida em Nova York. Se vocês perceberem bem, é um engarrafamento de charretes. Só tinha charretes nessa época aí. Nessa foto, só tem um carro que está ali naquela bolinha. Todos os veículos são charretes, aquela cabine que a pessoa vai dentro, um cavalo traciona. Agora, olha essa outra foto aqui. É uma foto
Tá difícil, hein? É uma outra foto em 1913, na mesma Quinta Avenida em Nova York. Nós temos um engarrafamento de carros. Nessa foto aqui, só tem uma charrete, que está nesse ponto aqui. O que significa isso? Em 13 anos, uma tecnologia inteira foi dizimada. Os veterinários que cuidavam dos cavalos estão com problemas, o motorista da charrete, que era o cocheiro, está com problema, os mecânicos, as construções, a fábrica que construía a charrete, todo mundo teve que se adaptar. O processo inovativo não é de hoje, ele acontece regularmente durante muitos anos. Olha a foto de cima e a de baixo, uma em 1920 e a outra em 2018. As pessoas estão fazendo as mesmas coisas. Estão lendo o jornal, se informando sobre a sua cidade, sua profissão, a mesma coisa. Qual é a diferença? O de baixo está usando celular, o de cima está usando um papel. O que nós estamos fazendo nas nossas empresas? Nós estamos entendendo o que está acontecendo com essa velocidade? Eu tenho clientes, a Alterdata tem 60 mil clientes, eu tenho clientes que ainda quer administrar a empresa dele da forma que ele administrava 20 anos atrás, quando ele tinha sucesso. Isso não funciona mais. Nenhum modelo do passado funciona mais hoje. Nenhum. Nem educacional, nem vendas, em processo industrial, nenhum. Todos têm que se adaptar a uma realidade completamente diferente, porque o ciclo de aceleração aumentou muito. Esse gráfico aqui eu tirei da Harvard Business Review, uma revista muito importante que mostra o quanto que a vantagem competitiva e a duração dessa vantagem vem mudando ao longo do tempo. Quanto mais as décadas vão passando, mais a gente é copiado. Às vezes eu vejo alguns clientes falarem assim, poxa, lá de mim, uma sacanagem, eu queria um negócio aqui sensacional para atender meus clientes, o concorrente fez igual. Eu falei, sacanagem com o quê, cara? É assim que é o jogo hoje, não tem nada de errado isso. É assim que funciona. A Toyota faz um negócio, 2 meses depois a Honda faz igual no carro dela. A Apple lança um negócio no iPhone, 2 meses depois o Google faz igual. É assim que funciona. Você que está lento e não copiar as coisas que ele teve de ideia melhor que a sua. O processo de inovação, ele é extremamente acelerado, que a gente não pode simplesmente esperar que aquelas coisas aconteçam. A gente tem que ficar olhando as tendências e se movimentar no sentido dessas tendências. A verdade é que uma tendência não se realiza quando fatos acontecem. Fatos acontecem quando vão ao encontro de uma tendência. O metaverso é real, hoje ele é uma coisa que a gente já pode usar, ele é uma tendência ainda, mas as pessoas estão se movimentando nessa direção. Tem empresas atendendo coisas diferentes, vendendo diferente, atendendo o cliente de uma outra maneira. A melhor analogia é essa esteira de aeroporto. Sabe aquela esteira que leva a gente? Imagina uma esteira andando contra a gente. Essa sociedade. Se nós ficarmos parados, não evoluirmos, não aprendemos nada, não crescermos, o que acontece? A esteira nos involui, nos leva para trás. Se nós andarmos na mesma velocidade da sociedade, o que acontece? Nada. A gente continua parado. Qual é o jeito de crescer mais? É estar num seminário como esse. É ler um livro, é entrar no YouTube e olhar uma dica de alguém. É você ser mais rápido que a sociedade. Você tem que ser um pouco mais veloz. Essa esteira sempre existiu. Imagina um menino fazendo uma escola no Rio de Janeiro em 1800. Ele tinha um professor, matérias, ele tinha uma série de coisas para prepará-lo para uma sociedade. Agora imagina outro menino, em 1850, na mesma escola. Provavelmente ele estudou com o mesmo professor, com as mesmas matérias, com as mesmas coisas, porque a esteira andava muito lenta. O que acontece hoje? Eu e a Aronha somos da época de fazer curso da datilografia, gente. Mudou tudo. Nós fomos preparados para uma sociedade que não existe mais. Acabou toda. E daqui para frente o processo é mais acelerado ainda. A gente tem que entender que nós temos que ser o tempo inteiro mais rápido que o contexto que nós estamos inseridos. O tempo todo. A profissão que você tiver, tem que parar e pensar sempre o seguinte, você está mais rápido que a média? O que em volta de você está acontecendo? Que seminários você foi esse ano? Que livros você leu esse ano para se atualizar e que você seja um pouco mais rápido que a média? Essa velocidade é o que vai fazendo a coisa diferente. E tudo começa no ambiente inovador. É muito bonito falar isso, mas dentro das empresas é onde as coisas de fato acontecem, dentro dos ambientes de trabalho. Ali que está aquela coisa da menina da faxina e o presidente da empresa terem o mesmo DNA, a mesma percepção de valor e falar o seguinte, nós podemos fazer melhor, mais rápido, com menor custo. Todos. Como é que faz todos pensarem assim? Aí entra um desafio muito grande. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E o fato de não ser fácil é que é bacana.
Nós temos que fazer diferente. Einstein já falava isso em 1940 e pouco. Se nós queremos resultados diferentes, a gente tem que ter ações diferentes. Eu tenho que ler um livro que eu nunca li, eu tenho que ir num congresso que eu não sei, que eu nunca fui, eu tenho que conversar com um cara como o Aranha para ele me inspirar em algumas coisas, eu tenho que falar coisas que eu nunca falei, para que de tal forma que a gente tenha uma outra percepção do que está acontecendo na sociedade. E o negócio não passa. Passou. Existem elementos externos que movimentam a gente. Às vezes o governo faz uma alteração, lança uma tecnologia nova, um computador novo, alguma coisa do gênero, que movimentam as organizações, mas a grande energia que acontece nas organizações são os ambientes internos. Esses ambientes internos que fazem com que a gente tenha uma coisa que não é muito palpável e tangível, em que todos, um ajuda o outro, um colabora com o outro, um aprende com o outro, e você cria um poder do coletivo maior que o do indivíduo. A sociedade daqui para frente não é do gênio, o cara que resolve tudo, ela é do coletivo. Se você perguntar para mim, Vladimir, eu tenho lá na Alterdata 2.400 pessoas. Se você perguntar para mim, Vladimir, você é o melhor em quê na Alterdata? A minha resposta é, eu sou o pior de tudo. Eu sou o pior marqueteiro, o pior programador, o pior financeiro, eu sou o pior de tudo. Porque embaixo tem que ter pessoas de talentos trabalhando em times, em equipes. Não existe mais aquele modelo do passado hierárquico, que nós tínhamos um cara que era Deus que mandava em todo mundo. Nas empresas, o presidente da empresa não manda mais, o presidente da empresa é um provocador de talentos. Essa mudança de perfil troca tudo e faz a inovação acontecer. A inovação nem sempre está ligada a altos investimentos, fazer faculdade, 10 pós-graduações, o cara tem que ser PhD, pós-doc, não é nada disso. A inovação brota do chão se você tiver um ambiente certo. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma fábrica de cebola, fábrica não, uma embaladora de cebolas, eu recebo cebolas de um monte de lugares e eu vendo essas cebolas pequenas por um valor, médio com outro e grande com outro. Eu preciso de um processo de automação que separe essas cebolas para acelerar o processo de botar nas caixas e eu poder vender por um preço diferente. Eu queria que vocês me dessem uma ideia de que máquina eu tenho que comprar para fazer um separador de cebolas. Isso, todo mundo pensando. Provavelmente a gente pensa numa máquina com balança de precisão, raio-x, volumetria, inteligência artificial para analisar o tamanho, que um braço mecânico joga uma cebola pequena para lá, joga uma grande para cá, milhões de dólares de investimento. Vê se vocês acham se isso aqui é inovação. O que vocês acham disso? 2 varinhas separadas por espaço e as cebolas caem em posições diferentes de acordo com o tamanho. Isso é inovação? É inovação. A pergunta é, por que esse cara teve essa ideia e teve o ambiente que permitisse esse tipo de coisa? Outro exemplo. Outro exemplo aqui é uma fábrica que tinha uma máquina que embalava produtos. A máquina pegava a caixinha, botava o produto dentro, lacra, ele vai na esteira, na outra fase, bota dentro de uma caixa maior, embala, leva para a logística vende para a loja, a gente vai lá na loja, compra, chega em casa, abre, algumas vezes a caixinha estava vazia. A máquina tinha um bug que de vez em quando um produto não entrava na caixinha. Isso dava uma confusão, caso real, dava uma confusão danada, ação da justiça, defesa do consumidor, estão me enganando, aquela confusão toda. A fábrica, querendo resolver o problema, contratou 3 engenheiros para tentar estudar esse caso. E os 2 engenheiros ficaram 3 meses e deram a solução de 8 milhões de reais. Aquilo tudo que eu falei antes, uma máquina de precisão, balança tal, que analisa um raio-x, que olha dentro da máquina, dentro da caixinha, se o produto está lá ou não. Enquanto os engenheiros estavam fazendo o projeto, aqueles operários que trabalham do lado da fábrica fizeram uma vaquinha, 4 operários, em uma semana, fizeram uma vaquinha e compraram um ventilador. E botaram do lado da esteira e falaram o seguinte, quando a caixinha está vazia, ela voa. E resolveu o problema. Mas a pergunta que a gente tem que analisar é o seguinte, por que tinha um ambiente dentro dessa empresa que permitia que o operário afrontasse os engenheiros? Permitia que os operários fizessem testes de modelos de experimento para ver se dava certo ou não. O que tinha nessa empresa diferente que ele se sentia empoderado? Essa é a reflexão. Será que nós aqui em Teresópolis, diretores de escolas, permitem que um professor
faça uma coisa diferente? Ou se ele fizer diferente, ele toma um esporro? Toma uma bronca do líder? Será que na prefeitura, em algumas prefeituras que estão presentes aqui, o prefeito permite simulações, que algum secretário teste um novo modelo para ver se é mais rápido ou não, correndo o risco de errar? Porque o erro não tem problema, desde que ele esteja no processo de aprendizado. Se nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de experimento dá erro. E a gente tem que ser rápido. A velocidade é mais importante que a precisão. As empresas estão mudando, o mundo está mudando. Isso aqui eu trouxe da feira. Eu estive em Nova York agora, recentemente, em janeiro, na NRF, a maior feira de varejo do mundo, e alguns slides foram tirados de lá. Isso aqui é uma pesquisa muito interessante que fala que na década de... mostrou que a idade média das empresas, na década de 50, era 61 anos, as empresas mundiais. Hoje é 22. O que significa? As empresas não estão vivendo mais tanto. Elas estão morrendo antes, por causa desse ciclo de transformação. E outra pesquisa dizendo que 22% das coisas que a gente inventar só vão ter êxito. O restante todo vai quebrar. Ou seja, um monte de projetos que nós vamos fazer não vai dar certo. Alguns vão dar. Então, o processo, o mindset do erro mudou. No passado, nós exigíamos precisão dos funcionários, da equipe, dos executivos. Hoje, eu não exijo precisão, eu exijo velocidade, correndo o risco que ele possa errar e corrigir rapidamente. Essa mudança de mindset faz com que a gente tenha as organizações hoje ligadas à velocidade com a adaptabilidade. A adaptabilidade está aqui em amarelo, grande, porque é a grande palavra do momento. A sociedade daqui para frente é adaptativa, as profissões são adaptativas. Se você for aquela pessoa que resiste à mudança, você está com problemas. Porque a velocidade é maior do que você pode absorver tudo. Você tem que ser adaptativo. E muitas empresas perceberam isso e vieram se ajustando. Esse gráfico eu gosto muito, que é a história da IBM. A IBM, que todo mundo deve conhecer, em 1910 ela fabricava relógio mecânico, de marcar hora. Em 1918 é a maior empresa de inteligência artificial do mundo. Em 2012, a receita maior dela, aquele gráfico vermelho lá, vinha de hardware, equipamento, mainframes, aquelas máquinas enormes. 15 anos depois, olha o gráfico que aconteceu com o hardware e o que aconteceu com o serviço e software. Mudou. Uma empresa com mais de 100 mil funcionários fez uma virada de chave violenta na sua estrutura. Sabe o que significa isso? Eu também posso. A prefeitura também pode. A nossa loja da esquina também pode. As universidades também podem. Todos nós podemos. Se uma empresa dessa faz, a gente consegue fazer também. Essa que é a inspiração que a gente tem que ter nesse processo de mudança. Porque a criatividade, a forma da gente enxergar essas mudanças, ela é típica de humano. Não é de robô. A criatividade é aquilo que está na nossa essência. Maslow já falava isso. Isso significa que a gente, quando era criança, nós éramos criativos. Brincávamos, sonhávamos com coisas. O que aconteceu com todos nós? Nós fomos colocados em armários psíquicos. A sociedade coloca a gente, pressiona, julgamentos, críticas, bloqueios, e faz com que a gente seja um cordeiro da sociedade, ao invés da gente tentar romper e pensar fora da caixa de uma forma diferente. Algo que era muito bonitinho de falar no passado, e agora se tornou algo fundamental. A gente entender que essa criatividade é o que vai fazer os negócios darem certo. É fazer as coisas acontecerem de uma forma mais veloz, de uma forma mais ágil. Então, quanto mais você estimular a criatividade do seu time, e menos aquelas pessoas que te acatam o tempo inteiro, melhor. Lá na minha empresa, eu quero que as pessoas me questionem, eu quero que eles questionem o status quo, a forma diferente de fazer as coisas, porque eles têm que ajudar a empresa a ser uma outra coisa daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. E quanto mais a gente estimule esse processo, mais a gente entende que essa forma de pensar não é linear, não é um gráfico em linha, ela é meio abstrata em 3D. As coisas acontecem em várias direções, as pessoas são diferentes, cada um teve uma cultura, estudou numa escola diferente, teve pais diferentes, tem um DNA distinto. Então, às vezes, a missão que eu dou para um é muito difícil para ele executar, para outro é muito fácil, porque são pessoas diferentes. Significa que o profissional do futuro é aquele que entende de gente, e não só da técnica que ele entende. No passado,
O engenheiro que tinha um currículo maravilhoso tinha mais valor do que o outro que tinha um currículo mais ou menos. Hoje não. Hoje ele tem que ter outras habilidades, skills, que eu vou falar um pouquinho aqui na frente, que faz a coisa funcionar. Esse vídeo eu não vou passar, que a gente não tem tempo. Mas a estrutura mudou. E se a gente é tão importante entender de gente, sob a ótica da equipe, mas sob a ótica do cliente também. Isso aqui também veio lá dos Estados Unidos. O marketing no passado era uma estrutura para entender de gente. Ele atraía gente para o mundo da empresa para vender um produto. O marketing hoje, ele é completamente inverso. Ele está preparado para levar a empresa para o mundo do cliente. Para isso, a força de compreensão do cliente ganhou uma energia completamente diferente. Se a tua empresa está preparada apenas para ficar olhando o que os teus vendedores estão fazendo, você não está bem. Porque a empresa do futuro é aquela que entende o que está acontecendo na cabeça do cliente. O que ele quer, onde ele quer, de que forma ele quer. Como é que você está medindo aquele que consome teus produtos? O Aranha falou um pouco aqui sobre a mistura dos mundos virtuais e físicos. Aqui é um caso real. Isso aqui também saiu do slide lá nos Estados Unidos. Isso aqui é o seguinte, sabe aquelas máquinas que vendem Coca-Cola, que você bota um dinheirinho e sai uma Coca-Cola? Os Estados Unidos têm vendendo livros, assim, da Amazon. Só que o curioso é que ali no topo, que não está dando para ler na apresentação, lá no topo está escrito assim, esses aqui são os livros mais vendidos no Kindle, ou seja, mais vendidos na internet. Esses aqui são aqueles que mais tiveram visualizações lá no Google. Aquele ali, o terceiro, são os livros que as pessoas terminaram mais rápido de ler. O que eu estou querendo dizer com isso? A Amazon hoje cruza dados virtuais para vender livro físico. Exatamente o que o Aranha falou. A mistura e o mix desses dois mundos estão se tornando algo extremamente real. Enquanto a gente, às vezes, está com a cabeça analógica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não. Esquece isso. Daqui para frente, o processo inovativo está vindo em várias direções, estão cruzando essas necessidades. E isso já é algo real e concreto, não é uma coisa ainda que é só teoria. É muito importante hoje a gente entender isso aqui. Isso aqui estava bem grande, né, lá nos Estados Unidos, falando o seguinte, menos de quem vende, mais do que quem compra. Os grandes varejistas mundiais estão preocupados com o seguinte, o que está acontecendo com nossos clientes? Até 5 anos atrás, eles estavam fazendo dashboards e gráficos. O que estava acontecendo com a força de vendas? Qual vendedor era o melhor? Qual vendedor convertia mais? Qual vendedor era o mais eficiente? Qual vendedor tinha que ser demitido? Qual tinha que ser promovido? Agora, não. Agora estão assim, que cliente a gente tem que fazer? Qual o perfil desse cliente? Onde que ele está? O que ele quer? Que velocidade ele quer? De que forma ele quer? Estão focados no cliente. Porque a estrutura de inovação brota lá no cliente. Não é mais dentro da empresa. É o cliente que vai dizer efetivamente o que ele quer, onde ele quer, de que forma ele quer. Isso muda tudo, até o poder público. O Vinícius, nosso prefeito aqui, ele tem que olhar o quê? Como é que a prefeitura está? Ou o que eu, como cidadão, quero? O que vocês, como cidadãos, querem? O que aquela escola precisa? O que aquelas crianças necessitam? O foco está diferente. E é muito importante que a gente se adapte a esse processo. Em falando de vendas, isso mudou drasticamente. Quem trabalha com vendas sabe que o processo de vendas virou multichannel. Virou de uma forma que tudo é vendido cruzado. Eu posso comprar no virtual, entregar na minha casa, eu posso ir numa loja mandar entregar num avatar meu, eu posso comprar lá no shopping center um tênis para o meu avatar, eu posso comprar para entregar para mim, pessoalmente. As coisas estão multicanais. E quando a gente entende esse processo, isso começa a criar mecanismos diferentes para a compreensão da sociedade. A sociedade nossa não é as pessoas que têm a minha idade. Eu tenho 58 anos. Na Alterdata, 62% da equipe tem até 30 anos. Quem vocês acham que administra essa empresa? Sou eu ou eles? São eles? Eu que tenho que ter a capacidade de criar métodos para motivar aquela garotada. E fazer aquela garotada entregar, ser responsável, fazer o que os clientes querem. Mas quem coordena são eles. Por isso que essa frase ali eu adoro. Na minha geração e do Aranha, a gente curtia a chegada. Hoje eles curtem o caminho.
Qual a diferença disso? Quando a gente era adolescente, a gente falava assim, nossa, quando eu me aposentar, vou comprar uma casa na praia. Quando eu me aposentar, eu vou comprar um carro importado. Quando eu me aposentar, a gente curtia a chegada. Hoje não. Eles curtem o caminho, o agora. Isso é uma frase simples que muda tudo. Porque uma criança hoje de 10 anos de idade, ele vai ser seu consumidor daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos ele está comprando na sua loja, na sua empresa, está comprando software na Alterdata. Se eu não adaptar a minha estrutura para quem curte o caminho, ele não vai achar a minha empresa legal, ele não vai comprar meu produto, eu vou quebrar daqui a 2 anos. Eu tenho que estar entendendo esse jogo. A mesma coisa para quem está dentro da sua estrutura, a sua equipe, que é uma equipe que pensa completamente diferente. Esse slide que não dá para ver direito, eu tirei de lá também, é sensacional simplesmente, porque ele coloca as faixas etárias em pé e na lateral o que motiva essas pessoas, que é completamente diferente uma coisa da outra. Então, você tem que começar a enxergar no seu negócio o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, porque o público que vai comprar o teu produto, que vai exigir do teu serviço, é outro. Ele não quer a mesma coisa. Você pode observar hoje telefone. Nós estamos vendo na Alterdata que o número de ligações de 0800 para comprar com a gente está caindo. Aí, às vezes, a minha equipe, não estou fazendo alguma coisa errada no marketing, o volume de 0800 está caindo. Mas lógico que está caindo, ninguém quer mais usar 0800. A garotada não quer mais, o cara quer falar para o WhatsApp, ele quer falar para o chat. Esse processo está mudando. E, às vezes, a gente está insistindo no modelo do passado e acaba a gente não criando algo interessante para a geração futura. E o nosso negócio começa a ter problemas. Essa é uma realidade que não tem mais jeito. Nos Estados Unidos, 100% dos americanos que trabalhavam em escritório não vão voltar a trabalhar 5 dias por semana, nunca mais na vida. A pesquisa mostra que 50% desse tempo vão estar 60% das pessoas, 25% do tempo, 40% das pessoas, 100% do tempo, ninguém. Isso aqui muda tudo. Isso aqui muda estacionamentos, restaurantes, isso aqui muda toda a dinâmica de uma cidade inteira, que é importante. O Berg está de olho nessas coisas, porque a cidade muda. O que o Aranha falou que as cidades estão se replanejando é por causa de coisas desse tipo. O movimento é outro. Isso aqui, por exemplo, aquele vídeo que está lá em cima, são robôs andando de logística. Robôs colocando peças e tirando peças dentro de armazéns, sem ninguém pilotar. Aqui do lado é uma imagem de um supermercado analisando movimentação das pessoas dentro do supermercado. E o sistema avisa o seguinte, olha, tem muita gente lá no açougue, tem muita gente aqui nessa posição, bota um funcionário a mais, desviam de lá para cá. Olha, todo mundo às 5 da tarde que entra no corredor A, vira para a direita, então bota um produto ali para promover mais aquele produto. O que nós estamos falando? De mudança de mundo virtual junto com esse mundo real. Olha isso aqui, é uma pessoa comprando tênis pela internet, usando realidade aumentada. Olha ali, ele troca o tênis embaixo e aparece no pé dele. Ó. É o celular dele que está ali, ó, da própria pessoa. É esse tipo de mundo que está acontecendo e já é real. Isso aqui já é verdadeiro. Olha a outra situação. Esse outro caso aqui, vai... Não está indo. Foi. Esse aqui já está acontecendo nos Estados Unidos também. Robôs de pequenas entregas. Você compra um sanduíche, a loja coloca dentro dessa maquininha e larga lá na rua, ela vai andando sozinha pela calçada e vai para lá onde você está. Isso aqui não é protótipo, não. Isso já está funcionando. Daqui a pouco está aqui em Teresópolis. Você comprando no McDonald's, está lá na Alterdata, lá na Tijuca, o negócio vai andando até lá e chega lá na porta e entrega o sanduíche para a pessoa. Isso aqui é outro caso real, usado na Califórnia, Domino's, entregando pizza. Você faz um pedido de pizza, o cara vai e coloca dentro dessa maquininha aqui, ó, que é um carro, que não tem piloto, não tem ninguém, totalmente autônomo. E esse carro sai andando pela rua e vai parar lá onde você definiu que tem que recolher o produto. Esse carro faz sentido ele ter airbag, gente? Não tem ninguém dentro do carro, faz sentido ter airbag? Ele tem, do lado de fora. Ele tem airbag na frente, para que se tiver uma colisão, ele abre uma cortina de airbag aqui na frente. Isso já é real. Já é real e a gente, às vezes, está dentro das nossas empresas, tentando olhar o caixa da empresa do jeito que se fazia 20 anos atrás e não tem tempo para pensar essas coisas. Então, o processo inovativo, que é tão importante nessa estrutura, começa tudo na liderança.
A liderança, o dono, o gestor, o gerente, tem que ter a capacidade de motivar as pessoas e criar esse ambiente. Se você não cria o ambiente certo, a magia não acontece. Tudo começa na liderança. E essa liderança, esse slide aqui eu boto em praticamente todas as palestras que eu faço, eu gosto muito, tem que entender que mudou o perfil das pessoas. E a melhor analogia é esse cara aqui. Conhece esse cara, Aranha? Todo mundo conhece esse cara aí. O Batman é o meu super-herói favorito. Porque o Batman não é um extraterrestre como é o Super-Homem, ele não é um mutante genético como é o Homem-Aranha ou o Hulk. O Batman é um cara normal. Só que ele tem muita tecnologia. Ele tem um cinto. Aquele cinto dele é o cinto de habilidades genéricas. Se ele quer subir um negócio, ele tira um negócio dali. Quer explodir não sei o que, ele tira um negócio dali. Tem ferramentas ali. Quem nós somos quando a gente sai da faculdade? Um Batman sem cinto. A gente sabe uma coisa restrita. Sai da faculdade de Direito, eu sou advogado, só sei fazer isso. Eu sou engenharia, só sei fazer aquilo. Sai da faculdade de TI, só sei programar. Então, o que a gente precisa entender hoje que tem valor no mercado para a empresa ser inovativa? A gente tem que entender que as pessoas têm que ter soft skill e não apenas hard skill. Não adianta ter só currículo, 10 pós-graduações. Eu quero saber se você é adaptativo, tem empatia, sabe trabalhar em equipe, se você é comunicativo, se você tem capacidade de convencer os outros. A forma de contratar as pessoas tem que mudar em todas as organizações. A maneira com que você se relaciona com o time tem que mudar, para que você valorize muito mais o soft skill do que o hard skill. Alguém vira e fala, não, mas eu tenho 20 faculdades, eu tenho que ganhar mais que ele. Quem te disse isso? Você é um bitolado que não pensa do jeito, não quer trabalhar em equipe, o cliente te odeia. Como é que você acha que tem que ser melhor do que o outro, que tem que ganhar mais? Não. Esse era o modelo do passado. O modelo do futuro que vai gerar essa inovação contínua é nós termos soft skill. Qual é a boa notícia? Dá para aprender. Todos esses itens ali dá para aprender. Tem curso, tem dinâmicas, tem terapia, tem um monte de coisa que a gente pode fazer que a gente ganha essa capacidade. Isso é uma coisa que é possível, apesar de não ser fácil, porque nós não fomos preparados assim desde a infância. Essa aqui, por exemplo, é um slide que mostra que nós fomos treinados para ter respostas e não para fazer perguntas, desde o colégio, todos nós aqui. Então, quando nós éramos crianças, um professor dava a seguinte provinha. Olha, uma pessoa demora 30 minutos para comer esse saco de pipoca. Quanto tempo demora 2 pessoas para comer o mesmo saco? Uma, 30 minutos, 2, quanto tempo? O professor está esperando 15 minutos na prova. Hoje, eu quero responder 5 minutos e quero certo nessa resposta. Ué, como assim? Uma, 30 minutos, 2 é 5? É isso mesmo. Companheiro, vai no cinema você e tua namorada e não acelera para comer pipoca, ver se ela não come a pipoca toda. Esse é o mundo de verdade. Esse é o mundo real. A Alterdata tem um ritmo de fazer as coisas. Quando o concorrente faz diferente, a gente acelera o processo. A gente precisa de gente que saiba perguntar e não só responder. Saiba analisar o momento e criar uma alternativa. Saiba pensar sobre uma outra ótica. Isso tudo está antenado a essa sociedade veloz e ágil. E para você reter as pessoas certas, é um desafio violento. A empresa do futuro é aquela que é composta das pessoas certas. Por isso que eu tenho colocado na internet aquela frase ali, na dúvida contrate, na dúvida demita. Se você está na dúvida na hora de contratar alguém, será que essa pessoa vai dar certo? Pode ser, pode não ser, estou com dúvida, ela tem personalidade, mas não sei, é melhor contratar. Porque você testa depois dentro de casa. O contrário também é verdade. Tem um funcionário dentro da empresa, você já deu 10 treinamentos para ele, ele não melhora. Ele está prometendo que vai melhorar ano que vem. E ele não melhora. Você está na dúvida? Demita. Porque você não pode correr o risco mais de ter uma pessoa errada há muito tempo na empresa. Porque o jogo hoje é da velocidade. Então, nós não podemos correr o risco é caro demais. A motivação das pessoas, ela tem a ver com a ação, com fazer. Isso começa com o líder, com a gente. Quem está comandando aquela organização. Nós temos que ter uma estrutura ágil. E isso é mais importante do que qualquer coisa. A cultura de liderança que tem dentro de uma empresa faz uma diferença absurda. E isso vai passando de pessoa para pessoa dentro da organização. Então é muito importante que você olhe, você, se for o presidente da empresa, a tua diretoria, os teus gerentes, as pessoas que comandam outras pessoas,
qual o perfil que eles estão transferindo essa cultura para baixo. Se um deles não aceita críticas, não deixa o subordinado pensar, não deixa o subordinado criticar algo, você começa a ter problemas. Então é muito importante esse alinhamento com o time todo. As maiores empresas que eu escutei lá em Nova York, empresas com 100 mil funcionários, eles estão investindo em mais treinamentos para a equipe de liderança. Eles estão entendendo que a liderança, o sucesso da liderança no passado era um e hoje é outro. Quem tinha sucesso lá por alguma razão, talvez hoje não tenha mais, ele precisa de treinamento. Todas as empresas gigantes, porte mundial, estão aumentando o volume de investimentos em capacitação dos líderes, porque estão entendendo que a pandemia mudou o mindset, mudou a forma de pensar. E essa turma precisa de reciclagem e readaptação. E cabe a vocês estudarem esse processo dentro do ambiente de vocês, tentando mesclar, e você ter um ambiente gostoso e bacana, com um ambiente forte e com objetivos. Lá na Alterdata, nós dividimos a empresa em coisa muito legal, tem mesa de sinuca, tem sofá para as pessoas dormirem, sala de videogame, que coisa linda, tudo festa. Não, também tem ambientes fortes, ambientes de metas, Kanban nas telas, indicadores de performance, cobrando as pessoas. A gente tem que ter cobrança com coisa gostosa e lazer. Lembre-se que as pessoas gostam de curtir o caminho. Elas não gostam de saber quando ele se aposentar ele vai ter isso ou aquilo. Ele quer agora alguma coisa. E por isso, a gente tem que adaptar os nossos negócios. O líder hoje não é aquela pessoa mais que tem todas as respostas. O líder hoje, ele tem que ser o motor que provoca o time. Há um tempo atrás eu recebi, a gente faz pesquisa de satisfação na empresa, tinha uma pessoa que botou na pesquisa assim, eu estou muito desmotivado porque o meu líder sabe menos do que eu. Eu sou mais competente que meu líder. Eu chamei essa pessoa na minha sala, ele era um programador, e falei, cara, que sensacional que você falou, porque o que você me disse que você está desmotivado, você me motivou. E ele, como assim? O que eu mais quero na vida é que o teu líder saiba menos que você. Então vamos pensar o seguinte, eu sou o presidente da empresa, eu sou o líder do seu líder, concorda? Ele concorda. Você acha que eu tenho que saber mais que você? Você acha que eu tenho que programar melhor que você? Aí ele, não sei. Você acha que eu tenho que ser melhor que você, melhor que o cara do marketing, melhor que o advogado, melhor que o financeiro? Eu tenho que ser melhor que todo mundo, é isso que você acha? Aí ele, estou entendendo. Não tem que ser melhor. A sociedade hoje, o líder é um motor que provoca, que estimula o time a encontrar as soluções. Mas para isso você tem que ter uma cabeça aberta, que aceite críticas, aceite se reinventar, aceite que você tem um garoto de 20 anos que ensine para um cara como eu com 58. O mindset mudou. E se a gente não mudar o mindset, a gente não consegue evoluir. Uma outra vertente dessa conversa, que eu vi muito lá em Nova York, é essa sigla que surgiu lá em cima. Todas as empresas que não tiverem preocupações com o social, com o ambiente e com governança, diversidade de cor, de sexo, de gênero, vão ter problemas no futuro. As gerações mais jovens estão se acostumando a respeitar as pessoas, não fazer distinção, e uma série de coisas que lá atrás as gerações anteriores pensavam diferente. As gerações futuras vão escolher. Então, se você tiver uma empresa que polui, uma empresa que não respeita as pessoas, uma empresa que não respeita o crescimento das mulheres, você vai ter dificuldade, porque simplesmente o público vai rejeitar o seu negócio. E lá em Nova York, esse congresso, para vocês terem uma ideia, é um pavilhão como esse aqui, a diferença é que tem lugar para 32 mil pessoas. São 32 mil executivos do mundo inteiro escutando o congresso, tem ideia do tamanho do evento. Tinha um pavilhão, aquele ali, só de diversidade, só sobre isso, falando o quanto está sendo importante diversidade, ecossistema, poluição, limpeza, ecologia e coisas desse tipo. A gente tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado porque o Brasil tem preocupações com isso e o que vai acontecer no futuro não é só porque é uma coisa legal, é porque você não vai gerar negócio no futuro. Essa apresentação também foi muito bacana, falando de voz e escolha. Eu já falei bastante sobre isso, a importância da gente escutar os funcionários, escutar os clientes.
Eles têm que ter voz para falar e têm que ter alternativa para escolher. Que tipo de produto quer, de que forma quer, de que maneira quer. O fato hoje de você ter, por exemplo, flexibilidade de horário de trabalho, já é um pouco dessa escolha. O fato de você ter pesquisa com a equipe e com os clientes, já é você dar voz a todo mundo. Não entenda que o seu negócio é feito do que você acha, mas é importante que o seu negócio seja montado para que o outro ache, para que o cliente ache. As pessoas vão ter escolha de trabalhar no seu negócio. E agora vamos entrar rapidinho aqui, está acabando o tempo, já passei um pouquinho, metaverso, que o Aranha falou aqui. Metaverso é um negócio que vai influenciar todos os nossos negócios, todos, simplesmente. Até 2024 vão ser gastos 800 bilhões de dólares no metaverso. Não é brincadeira. Tem empresas jogando dinheiro sério. Os NFTs, que são as chaves de segurança dos produtos que são vendidos no metaverso, em 2018 se arrecadou 42 milhões de dólares. Já é um número bacana, né? Em 2021 foi 18 bi. Para você ter ideia do que está acontecendo. Esse é um mundo que, na verdade, você vai criar um avatar, você vai montar um avatar lá, vai colocar roupa nesse avatar, você vai comprar uma roupa para ele e você vai ter condições de viajar por lugares. Desde você ir num supermercado e olhar produtos e comprar produtos e falar que eu quero que entregue esse produto na minha casa, como também você vai poder falar o seguinte, entrei numa loja no Shopping Center lá no Rio, no Shopping Leblon, fui lá comprar um tênis e falei, esse tênis aqui eu quero comprar para o meu avatar, não é para mim. E isso vai para a plataforma e o teu avatar vai aparecer com aquele tênis no pé. Da mesma forma que hoje já tem shows acontecendo no mundo inteiro, que, por exemplo, eu posso daqui da minha casa mandar uma mensagem para o Aranha e falar, Aranha, vamos num show do Elton John lá em Nova York? Ele, vamos, lá na plataforma tal. Eu vou entrar nesse ambiente, vou olhar para o lado com o meu óculos, vou ver o boneco do Aranha, ele vai olhar, vai ver o meu, e nós vamos começar a conversar dentro do show. O show de verdade, o show que está acontecendo lá naquele local físico. E a gente podendo conversar, interagir, conhecer outras pessoas. Esse mundo é um mundo que está ganhando uma força extraordinária, de diversas maneiras diferentes. O que vocês estão vendo aqui é um vídeo que eu montei com vários exemplos. Fui pegando, eu editei esse vídeo, peguei e montei de várias situações distintas para a gente entender que ele está no mundo de óculos 3D, mas existem situações de metaverso 2D, que é mais simples, não tem toda a complexidade de custos de comprar equipamentos sofisticados e podem escolas públicas estar fazendo isso. Eu tenho uma escola aqui em Teresópolis de robótica, montei um segundo negócio, a gente está começando a dar aula para as crianças com metaverso. As salas de aula, todos com os bonecos circulando, professor falando com câmera, as coisas estão mudando drasticamente. O que deve acontecer um pouco mais na frente é que os avatares vão se parecer muito com a gente. Hoje eles parecem desenhos animados, mas eles vão chegar a ser assim. As reações que a câmera pega, ela transmite. Eu posso participar de uma reunião e as minhas emoções o outro vê. Isso é um negócio impressionante. E quanto mais ele se parecer com a gente, mais cria essa identidade. Já tem software que rastreia tuas imagens no Instagram, Facebook, LinkedIn, pega, mistura isso com uma câmera em cima de você e ele monta um boneco quase à sua precisão. Daquele tipo que às vezes a gente vê um filme, não sabe se aquele cachorro, se aquele dinossauro, se aquele negócio é real ou não, vai ser desse nível. Isso vai mudar uma série de coisas, uma série de profissões, uma série de situações que estão avançando numa velocidade enorme. Hoje os avatares você pode montar de inúmeras formas diferentes, você pode ser o que você quiser nesse mundo. Você tem uma série de empresas já trabalhando, isso aqui é uma loja da H&M, que o teu avatar entra por aqui, compra produtos, mundo real, pagando com cartão de crédito, para entregar na sua casa. Isso é uma loja do Carrefour, que você entra no Carrefour, vê as gôndolas, você vê o produto, olha para o lado, faz com a tua mão, pega virtualmente o produto, aparecem as informações nutricionais do lado, e você manda, bota no teu carrinho, manda entregar na sua casa. Esse aqui, passei demais. Essa outra loja aqui, deixa eu voltar é uma loja do Boticário. O Boticário lançou uma loja no metaverso, essa loja teve 9 milhões de acessos, 9 milhões de visitas, comprando produtos para entregar no mundo real. Essa aqui é uma loja da Renner,
também no metaverso, já vendendo produtos também. Essa aqui é uma loja da TIM, vendendo produtos, dando informações técnicas, falando com vendedores e com atendentes. Victoria's Secret, vendendo calcinha e sutiã aos montes no metaverso. Ou seja, essas coisas estão acontecendo. Samsung, a loja da Samsung no Japão, no metaverso também. Ou seja, as coisas estão acontecendo. Isso aqui, por exemplo, é uma bolsa da Gucci, que a mulherada aí deve conhecer a Gucci. Essa bolsa foi vendida por $4.000. Só tem um detalhe, ela foi vendida por um avatar. Essa bolsa não existe de verdade. Foi vendida por um boneco, para ela ficar mais bonitinha nos lugares que ela for. Se você levantar uma lona em um circo, se botar uma parede, um hospício. Mas é isso que está rolando. É um negócio de doido, porque você não consegue entender. Isso aqui, por exemplo, é um tênis que foi lançado no metaverso, em 7 minutos vendeu $3 milhões. Em 7 minutos. Isso significa o seguinte, então todo mundo tem que ir para lá? Calma, isso só vai pegar daqui a 10 anos, 15 anos. Mas eu estou mostrando, aquele primeiro slide que eu botei, isso é uma tendência. Isso é uma tendência e não é uma brincadeira. Isso está acontecendo e pode quebrar a sua empresa, quebrar o seu negócio, se você não tiver ligado e entendendo de fato o que está acontecendo. Está difícil esse negócio. Foi. Então, os negócios estão mudando drasticamente, porque a gente tem que estar mais próximo do nosso público. Essa que é a mensagem. E eu gostaria que, se vocês quiserem tirar uma foto dessa tela, seria importante, porque esse QR Code que eu botei para vocês tem o melhor vídeo sobre metaverso que eu já vi. Já vi vários. Esse do Walter Longo é o melhor deles. Tem o link lá em cima, mas o QR Code que eu botei leva vocês para o vídeo. É um vídeo de 40 minutos só sobre esse assunto. É muito rico. E é muito legal para a gente entender. Parte do que eu falei aqui, eu tirei desse vídeo, então acho que é bacana que todo mundo acesse. Posso passar? Todo mundo fotografou? E esse aqui é um outro, que é do Mark Zuckerberg, do Facebook. Esse é bem completo também, mas eu gosto mais do outro, porque esse aqui, como ele fala mais dele, é meio puxando a brasa para a minha sardinha, sabe? Ele está falando muito sobre o que o Facebook está fazendo, que é legal. O anterior não, é mais genérico, está falando de todo mundo, de mercado, de empresas, eu acho bem bacana. Mas são oportunidades para vocês entenderem esses movimentos. Na minha cabeça, o processo de inovação e essas transformações, nós precisamos ser mais alto. Alto com U. Nós temos que ser autogerenciáveis, autodisciplinados, autocorrigíveis. Nós temos que ter um time que tenha autoaprendizado, seja automotivado. Aquele modelo do passado que tinha que ficar empurrando as pessoas, não funciona mais. Nós temos que ter pessoas dentro do time que seja mais alto com U. E isso faz, de fato, a magia acontecer, porque as coisas começam a ser gerenciadas sobre uma outra camada, sobre um outro nível de gerenciamento, melhorando resultados, melhorando custos e tudo. Tudo porque a sociedade mudou. Mudou aceleradamente por causa da pandemia. Nós estávamos numa sociedade de certezas, hoje nós estamos numa sociedade de incertezas. Nós estávamos numa sociedade de respostas, agora nós estamos numa sociedade de perguntas. Nós estávamos numa sociedade hierárquica, agora nós estamos numa sociedade colaborativa. Nós estávamos numa sociedade de aprendizado de longo prazo. Tinha que fazer faculdade de 5 anos, pós-graduação mais 2 anos. Agora nós estamos numa sociedade de curto prazo. A faculdade dá a base e depois a gente aprende várias coisas em ciclos curtos de tempo. Mudou. Nós estávamos numa sociedade hard skill, agora soft skill. Uma sociedade resiliente, de nós voltarmos ao status quo, quando alguma coisa ruim acontece, para uma sociedade antifragilidade, de aprendizado contínuo e melhoria o tempo inteiro. Sair das dificuldades, melhorando e evoluindo continuamente. A mola daqui para frente, as engrenagens daqui para frente são as 3. Aprender sempre, entender de gente, indicadores de performance. Aprender sempre, ninguém está pronto. Nós estamos aprendendo a vida inteira, tem que botar isso na cabeça. Às vezes a gente pergunta assim, gente, quem terminou os estudos? Aí um monte de gente levanta a mão porque acabou a faculdade. Na minha cabeça, ninguém terminou os estudos. E não vai acabar nunca, porque a gente está o tempo inteiro aprendendo. Entender de gente. As máquinas vão fazer coisas mais robóticas e mais que são possíveis serem mecanizadas. Vai sobrar cada vez coisas mais intelectuais, e isso faz com que a gente precise mais de entender de ser humano.
entender de indicadores. Se nós estamos falando de alta velocidade, vão ter erros. Se tiver erro, tem que corrigir rápido. Para corrigir rápido, você tem que medir. Então, você tem que saber de indicadores de performance o tempo inteiro. Entendendo essa engrenagem, a magia acontece. Então, a gente tem uma série de desafios pela frente, muita coisa acontecendo, mas muito motivante. Porque quando a gente está num momento muito flat, muito plano da sociedade, a chance da gente se distinguir é menor. Quando a coisa está turbulenta, está mudando muito, dá mais facilidade para a gente se distinguir. Então, os bons profissionais aparecem mais nas grandes turbulências, nas grandes transformações, como nós estamos vivendo nesse momento. Então, as inovações vão fazer as coisas acontecer. Eu espero que vocês tenham, de fato, sucesso no seu futuro, por acreditar nessas coisas. A Alterdata, hoje, tem cerca de 1 milhão de usuários que usam nossos sistemas todos os dias, tem 60 mil clientes, 2.400 funcionários. Nós somos aqui da Serra. Nós acreditamos no nosso poder que a gente tem aqui na Serra, no que a gente pode fazer. Queremos que aqui nas nossas 3 cidades da Serra estejam lotadas de empresas de tecnologia. Tem muitos anos que eu estou trabalhando para isso acontecer e nós estamos na melhor fase de atração que nós já tivemos até hoje. E vamos continuar fazendo, porque isso pode mudar a nossa sociedade aqui como um todo. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, que vocês tenham um ótimo evento.